Olá pessoal, temos nosso projetinho de carro criado com a classe carro definida. Ela tem agora 4 atributos, mas ela não tem nenhum método. O que é o método? O método é onde a gente vai chamar as ações da classe. Por exemplo, o carro anda. Vamos fazer um método do carro andar. Eu vou colocar primeiro a visibilidade, depois o retorno, seguido pelo nome do método, andar. Aí eu abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Aqui o retorno eu vou substituir pelo tipo do valor que eu estou retornando. Eu já explico isso mais para frente. E aqui entre parênteses eu vou colocar se ele vai receber algum parâmetro ou não. E aqui entre as chaves é onde eu vou realmente fazer a implementação desse método. Quando eu chamar esse método, o que ele tem que fazer? Por exemplo, vamos colocar aqui, console.writeLine. Aí a gente pega o nome do carro, mais estou andando. Então quando a gente chamar esse método, andar, ele vai escrever o nome do carro e mais estou andando na tela. Vamos chamar ele aqui para poder ver. Export.andar. Abre e fecha parênteses, porque agora a gente está chamando um método, tá? F5 para poder rodar. Tá aqui, ó. Export XLT, estou andando. Repara que eu só chamei o método. E ele fez tudo o que eu gostaria. E se eu quisesse que ele andasse 5 km, por exemplo? Vamos falar aqui, ó. Estou andando 5 km. Se eu rodar, ele vai colocar estou andando 5 km. Mas e se a hora eu quisesse que ele andasse 5 km, se a hora eu quisesse que ele andasse 10 km, e por aí vai? Como eu poderia fazer? Poderia falar que quando eu chamar o método, ele vai me informar, obrigatoriamente, quantos quilômetros o carro vai andar. Então, por exemplo, int time. E aqui eu vou colocar para descrever o valor que está vindo aqui, mais a instrução km, só para ficar bonitinho. Vocês vão ver agora que aqui está dando erro. Por quê? Eu passo a ser obrigado a informar um valor que eu quero que ele ande, por exemplo, 10 aqui. Olha lá. Estou andando 10 km. Ou, vamos colocar 20. 5, estou andando 20 km. Esse valor que a gente passa aqui são os parâmetros dos métodos. O parâmetro do método. Eu poderia ter mais de um parâmetro. Não sei. Vírgula int outro, por exemplo. E se eu tivesse mais de um, eu ia colocar aqui, ó. 20, vírgula, o outro também aqui, ó. Sei lá, 2, 1. Tranquilo? Para o nosso método aqui não é necessário dois parâmetros, vou colocar aqui e deixar com um só. Bom, vou rodar de novo só para ver rodando. Tudo funcionando. Mas isso aqui que a gente fez não é legal. Por quê? Imagina que eu fosse dar essa classe carro para fazer um programa web, por exemplo. Ou se eu estivesse fazendo um programa Windows Farm Foundation. Colocar a instrução console.writeLine aqui e impedir que eu use essa classe carro nesses outros tipos de projeto. Então qual seria o ideal? O ideal é, ao invés de eu escrever na tela,
eu vou retornar essa string que eu gostaria de escrever na tela. Tranquilo? Para retornar, eu vou escrever return, espaço, o que eu quero retornar. O que eu quero retornar não é uma string? Então, aqui no void, que indica nada, eu vou substituir por string. Tranquilo? E agora, o que vai acontecer? Se eu rodar, percebe que ele não está escrevendo. Por quê? Ele só está retornando a minha string. Se eu quiser escrever, aí eu tenho que escrever ela. Por exemplo, console.writeline export.andar os 20 km que a gente quer andar, abre e fecha parênteses, que é o parênteses do método, e depois fecha o parênteses que é do método console.writeline. Vamos comprar de novo. Tá lá, ó. Eu voltou a escrever na tela. Bacana? Então agora aqui, ó, nossa classe tem 1, 2, 3, 4 atributos e um método. Tranquilo? Olha só, o diagrama de classe agora tem um método.